Então, a farmácia, pessoal, ela tem que manter todos esses registros nesse livro de receituário, né? Como o número de ordem do livro de receituário, descrição da formulação, tá? Inclusive os recipientes que foram utilizados para casos de alergia e intoxicação, lote de cada matéria-prima, nome e assinatura de quem pesou. Então, por isso que quando chega lá a prescrição no balcão, é emitida uma folha e essa folha segue por todas as etapas de manipulação do medicamento, né? Essas etapas que vão seguindo, vai sendo tudo anotado e assinado com os valores, tá? Visto do farmacêutico, data da manipulação e no caso de forma farmacêutica de cápsula, deve constar ainda o tamanho e a cor da cápsula que foi utilizada, né? Então, tudo isso antes de sair o medicamento de dentro da farmácia, ela tem que conter. Pode ser também da forma de sistema, né? Então, ter um sistema e aí ali naquele sistema colocar toda essa parte, tá? Então, também pode ser em formato de sistema. Vou deixar aqui para vocês copiarem. Então, pessoal, uma outra situação é que quando a gente compra o rótulo, né, do meu medicamento manipulado, ele é obrigado a conter o nome e a forma farmacêutica, relação das substâncias, tamanho do lote, data da preparação, prazo de validade, número de identificação do lote,
número do lote de cada componente utilizado, registro do controle realizado durante o processo, certo? Esse controle de qualidade de estoque mínimo, pessoal, sempre a gente vai realizar esses testes para ver se naquela matéria-prima tem aquela quantidade de princípio ativo que veio aí no relatório do meu fabricante, que é características organolépticas, pH, peso médio, viscosidade, enfim, todos esses testes que devem ser realizados para garantir que realmente tenham essas características, certo? Então, chegou a mercadoria, então chegou lá, ele vai para a quarentena, eu pego uma amostra, realizo todos esses testes, e se for aprovado, aí sim ele vai para o meu armazenamento, né? Então, ele sai lá da quarentena e vai pro aprovado. Então, ele passa para uma outra fase. Vou deixar aqui para vocês copiarem. E aqui, né, na rotulagem, nós temos que conter todas essas informações, como o nome do prescritor, nome do paciente, número do registro, data de manipulação, prazo de validade, número de unidades, né? Então, foi 60 cápsulas, 30 cápsulas, 40 cápsulas, né? A quantidade de cápsulas, CNPJ, identificação, nome do farmacêutico responsável. Então, tudo isso tem que conter na rotulagem do medicamento. Muito importante, pessoal, a conservação e transporte também do medicamento, tá? Então, a empresa tem que manter esse transporte todo registrado. Então, como que chegou esse medicamento na empresa? Se ele chegou por um carro que ficou com a temperatura correta, porque uma temperatura instável pode comprometer toda a eficácia do meu medicamento. Então, os medicamentos termosensíveis têm que ficar numa geladeira própria. Além de ficar nessa geladeira própria, tem que ter uma pessoa para que passe todos os dias e confira, né? Qual é o valor, se tem que estar menos zero, quanto tem que estar, que confira todos os dias essa temperatura. A temperatura dos laboratórios também tem que ser mantida, tá? Em 25 graus. Então, tem que passar em todos os laboratórios e sempre anotar o valor que está nos laboratórios.
A dispensação, todas as receitas aviadas devem ser carimbadas pela farmácia com a identificação do estabelecimento, data da dispensação e número de registro da manipulação, de forma a comprovar o aviamento. A repetição de atendimento de uma mesma receita somente é permitida se houver a indicação expressa. Por exemplo, uso contínuo. Então, o médico tem que escrever lá, uso contínuo. Então, a farmácia pode ir todas as vezes somente refazendo. Sempre, pessoal, garantindo aí a qualidade, né? E sempre o prazo de validade. Sempre dentro do prazo de validade. Então, as farmácias que mantêm filiais, né, devem possuir seus laboratórios de manipulação funcionando em todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos exclusivamente para coleta de receita, podendo, porém, a farmácia centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades em sua matriz ou qualquer de suas filiais, desde que atenda às exigências da resolução. Drogarias, ervenarias e postos não podem captar prescrições magistrais. Foi o que eu disse, né? Da drogaria não pode, somente em farmácia de manipulação. Além disso, né, a farmácia de manipulação, ela pode transformar as especialidades farmacêuticas, as formas farmacêuticas, né, as miligramas, tudo dentro da farmacopeia, que é o que rege, né, a nossa farmácia. Então, as boas práticas de manipulação de farmácia estabelecem os requisitos mínimos obrigatórios para a habilitação de farmácia. Então, isso é o que eu preciso para abrir uma farmácia de manipulação. Vou deixar aí para vocês verem.
Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Próxima aula nós vamos ter falando sobre os recipientes, que é bem interessante, para a gente ficar bem preparado para a nossa aula prática, para nós estarmos manipulando. Muito obrigada. Fiquem com Deus.